sobre MMC e MDC. Mas o que é o MMC e MDC? O que significa essa sigla? MMC é mínimo múltiplo comum, ou seja, menor múltiplo comum. Menor múltiplo entre dois números ao mesmo tempo, ou seja, comum que esteja nos dois ao mesmo tempo, que sejam iguais. E MDC é máximo divisor comum, ou seja, maior divisor comum. Então, vocês vão entender melhor agora. Se eu perguntasse para vocês quem é o MMC entre 6 e 8, vamos lá. O MMC entre 6 e 8. Então, eu tenho que primeiro procurar quem são os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? Vamos lá? Os múltiplos de 6, lembrando que os múltiplos começam com 0. Eles sempre vão começar com 0 e eles são infinitos. Então, quem são os múltiplos de 6? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante, porque os múltiplos, eles são infinitos. Lembra que na última aula eu falei que os múltiplos são infinitos? Porque eles é um número natural multiplicado por outro número natural e o conjunto dos números naturais não tem fim. Então, por isso que os múltiplos também não têm fim. E quem são os múltiplos de 8? Vamos lá? Quem são os múltiplos de 8? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Tem necessidade de representar mais? Não, porque eu já encontrei um múltiplo, o meu MMC. Aí eu pergunto para vocês, quem é o meu MMC entre 6 e 8? Lembrando que eu falei para vocês que MMC de um número é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número não pode ser o 0, porque sempre vai ser 0, se a gente fosse considerar o 0. Então, qual é o menor número comum, ou seja, que aparece nos dois ao mesmo tempo? Vamos lá. O 6 aparece nos dois ao mesmo tempo? Não. O 12 aparece nos dois ao mesmo tempo? Não, olha. O 16? Não. O 18? Também não. O 24? O 24 aparece. Olha o 24 aqui, ó. 24 e 24. Então, o meu 24 é o meu menor múltiplo comum. Ou seja, o menor número que se repete os dois ao mesmo tempo. Então, o MMC entre 6 e 8 é 24. Quem é o meu MMC entre 6 e 10? Então, novamente, eu coloco os múltiplos de 6. Quem são? A gente tá lá em cima, ó. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. E quem são os múltiplos de 10? Então, vamos lá. Os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Aí eu pergunto, quem é o menor número que está repetindo nos dois ao mesmo tempo? Que tanto aparece nos múltiplos de 6 quanto nos múltiplos de 10. Quem é esse número? Além do 0, é claro. Muito bem, quem respondeu 30 está correto. Então, o MMC entre 6 e 10 é o 30. Vamos lá para o próximo exemplo. Quem é o MMC entre 5 e 15? Então, a gente coloca primeiro os múltiplos de 5. Quem são os múltiplos de 5? Eles vão aumentando de 5 em 5. 0, 10, melhor. Ó, eu errando aí. Vamos lá, ó. 0, 5, muito bem. 10, 15, 20. Deixa eu arrumar aqui, tá aparecendo lá. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. E quem são os múltiplos de 15? Vamos lá, os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75 e assim por diante. Aí eu pergunto para vocês,
Qual é o menor número que está nos dois ao mesmo tempo? Qual é, gente, o menor número que está nos dois ao mesmo tempo? Muito bem, é o 15, ó. Thaís, mas pode ser o próprio número? Pode. Se ele for o menor múltiplo comum que esteja nos dois ao mesmo tempo, então pode. Então, o nosso MMC entre 5 e 15 é o próprio 15. Certo? Capiche? E os divisores? Vamos lá. Se eu sei que os divisores é o nosso máximo divisor comum. Então, é o maior divisor entre os dois números ao mesmo tempo. Vamos olhar. Novamente, a gente faz tudo separadinho. Quem são os divisores de 8? Eu vou ter começado com 2, mas tanto faz. A ordem dos fatores não altera o resultado. Quem são os divisores de 8? Lembrando que os divisores eles são finitos e começam sempre por 1. E terminam nele mesmo. Quem são os divisores de 8? 1, 2, 4. Lembram? Chegou na metade, o próximo número é ele mesmo. Quem são os divisores de 2? 1. 1 não é metade de 2? Então, o próximo número eu já sei que é ele mesmo. E quem são o meu MDC? Quem é o meu maior divisor comum? Qual é o meu maior número que se repete nos dois ao mesmo tempo? Lembrando que é o mesmo caso dos múltiplos. Não posso usar o 1. Há casos que sim, quando não existe nenhum divisor comum. Mas quando existe divisores comuns, então eu não posso usar 1. Então, o meu maior número que está nos dois ao mesmo tempo é o 2. Então, o meu MDC, máximo divisor comum entre 2 e 8, é o próprio 2. E no próximo exemplo, quem são os divisores? O MDC de 16 e 24. O meu máximo divisor comum entre 16 e 24. Então, eu coloco os divisores de 16. Quem são os divisores de 16? 1, porque sempre começa por 1. 2. 16 dividido por 3. Divide. E 16 dividido... Vamos colocar o resultado para ficar mais fácil? Lembra como a gente faz os divisores? 16 dividido por 1 é 16. 16 dividido por 2 é 8. 16 dividido por 3. Vamos saber se 16 dividido por 3? Qual o número vezes 3 que dá 16? Não tem. Então, 16 não divide por 3. 16 divide por 4? Divide. Porque 4 vezes 4 é 16. 16, qual é o próximo? Divide por 6? Não. 16 divide por 8? Divide. Olha o 8 aqui em cima. Chegou na metade, quem é o próximo número? Ele mesmo. Então, esses são os divisores de 16. E quem são os divisores de 24? Quem são os divisores de 24? Vamos lá? 1, 2, 24 dividido por 1 dá 24. 24 por 2 dá 12. 24 por 3 dá 8. 24 dividido para 4 dá 6. 24 dividido por 5? Não. 24 dividido por 6? Divide. Ó, 6 aqui, ó. Agora é só pegar voltando. Divide por 8, por 12, que é a metade, e por próximo número, que é o próprio 24. Então, quem é o meu máximo divisor comum? Qual é o meu maior número que divide os dois ao mesmo tempo? Temos o 2, o 4 e o 8. Quem é maior? 2, 4 ou 8? Muito bem, o 8. Então, o máximo divisor comum entre 16 e 24 é 8. E quem é o nosso máximo divisor comum entre 11 e 7? Quem são os divisores de 7? Quem são os divisores de 7? 1 e 7, porque 7 é um número primo. Quem são os divisores? Quem são os divisores de 11? 11 também é um número primo, então é só divide por 1 e por ele mesmo. Thaís, mas aí ele não tem nenhum número comum. Então, lembra que eu falei para vocês que vai ter caso dos divisores que o nosso maior divisor comum vai ser o próprio 1? Quando isso acontece, a gente fala que eles são primos entre si.
Então, nosso maior divisor comum vai ser apenas o 1, porque eles não têm divisores comuns, apenas o 1. Então, gente, vamos lá, recapitulando. MMC, que é mínimo múltiplo comum, é o menor número que está nos dois ao mesmo tempo. Lembrando que os múltiplos são infinitos e sempre começam por 0. E o MDC é o nosso máximo divisor comum. Lembrando que os divisores são finitos e sempre começam por 1. E a partir da metade, o próximo número vai ser o próprio divisor. Então, gente, nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E no site do Vera Cruz vai ter um exercício para vocês resolverem. Um super beijo e até a próxima!